Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aulinha do nosso período de quarentena. Atenção, pessoal, do terceiro período. Hoje a nossa aula é sobre a famosa obrigação de dar. O que é a obrigação de dar? O dar, em direito, pressupõe a entrega de um bem, de algo, pelo devedor para o credor. Essa entrega ela prescinde do que nós chamamos em direito de tradição. A tradição nada mais é do que a efetiva entrega deste bem pelo devedor ao seu credor. E com esta entrega, este devedor não só promove a entrega física do bem, bem como ele transfere todos os direitos que ele possuía sobre esse bem, que ele tinha de titularidade sobre esse bem para o credor. Um exemplo muito simples: se eu vou comprar uma bicicleta e vou lá na bicicletaria, escolho o modelo, marca, tudo bonitinho, e pago essa bicicleta ao vendedor, quando ele faz a efetiva entrega dessa bicicleta para mim, aí sim eu posso me dar como proprietário daquele bem, porque ocorreu a tradição, a efetiva entrega do bem das mãos do devedor para agora as mãos do adquirente, do credor. Olha o que Limoges de França fala sobre a obrigação de dar. Coloquei um conceito aí para vocês, está na apostilinha, mas eu vou ler aqui. Obrigação de dar é aquela em virtude da qual o devedor fica jungido a promover em benefício do credor a tradição da coisa móvel ou imóvel, já com o fim de outorgar um novo direito. Dessa forma, o devedor somente poderá comprometer-se a entregar a coisa ao credor para transferir-lhe o domínio. O adquirente será mero credor antes da tradição. A obrigação de dar, então, ela somente se efetiva com a entrega, com a tradição do bem. Antes disso, o credor ele tem uma expectativa de direito. Após a tradição, ele resgata, ele recebe todos os direitos vinculados àquele bem que outrora o nosso devedor teria. O que é essa tradição, então, Murilo, que gera essa efetividade, que traz, que põe fim à obrigação de dar? A tradição, meus filhos, ela serve tanto para o bem móvel como para o bem imóvel, tá? Ela é efetiva entrega desse bem. Para os bens móveis não exige-se a tradição solene, a efetiva entrega pressupõe-se, então, que o credor passa a ser senhor, proprietário do bem, mas nos imóveis, essa tradição, como o imóvel é complicado de você conseguir entregá-lo em mãos para o credor, nós falamos que essa tradição ela se torna solene. Como? Porque para os imóveis, além da entrega, vamos dizer assim, da tomada de posse do bem, a necessidade de que haja uma transferência desse imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, né, dos referidos títulos. Isso vocês vão ver dando uma observada lá no artigo 1226 e 1227 do nosso Código Civil, tá ok? Dê uma olhadinha lá que é muito bacaninha sobre essas obrigações de dar, onde o devedor entrega, né, ele dá a posse do bem, a propriedade ou a detenção para o credor, ela tem uma subdivisão. Ela se divide em obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. A obrigação de dar é a obrigação de prestação de coisa. Lembrando que o que é o objeto da obrigação? É a prestação. E o que é a prestação? É a coisa devida. Então, a obrigação de dar, a prestação é justamente essa coisa devida, que ela pode ser determinada ou ela pode ser indeterminada. Quando ela é determinada, nós falamos em obrigações de dar coisa certa. Quando ela é indeterminada, nós falamos em obrigações de dar coisa incerta, conforme dispõem os artigos 233 e 242
233 e 243 do nosso Código Civil. Falando em obrigações, já que nós dizemos a respeito da obrigação de dar, né, essa entrega desse bem, desse algo que possui valor no mundo jurídico, das mãos do devedor para o credor, é necessário nós falarmos o que é uma obrigação de dar coisa certa e o que é uma obrigação de dar coisa incerta. Vamos começar pela obrigação de dar coisa certa. A coisa certa, ela é a coisa individualizada. O credor tem certeza do que ele vai receber. E o devedor só se exonera dessa obrigação entregando ao credor aquilo que ele tem certeza que ele deverá receber. A famosa coisa individualizada. É o corpo certo e determinado. E eu consigo ter essa certeza, essa individualização, essa determinação, quando eu digo para vocês que na obrigação de dar coisa certa, essa coisa, essa prestação, ela é classificada no tocante ao seu gênero, no tocante à sua quantidade e principalmente no tocante à sua qualidade. Murilo, eu preciso de exemplos. Ótimo. Se eu falar para vocês que eu, Murilo, né, faço um negociato com vocês, onde eu adquiri 1 quilo de ouro. Eu sou credor de vocês de 1 quilo de ouro. Como vocês fazem para promover o cumprimento dessa obrigação para comigo, para com Murilo? Vocês precisam me entregar 1 quilo de ouro. Ouro é um minério. Vocês têm certeza daquilo que vocês têm que me entregar. Eu tenho certeza daquilo que eu vou receber. Então, se caso chegarem com 1 quilo de cobre, com 1 quilo de ferro, essa obrigação não será cumprida, pois eu sou credor de vocês de 1 quilo de ouro. Essa obrigação é uma obrigação de dar coisa certa, pois nós temos gênero, nós temos minério, nós temos a quantidade, qual seja 1 quilo, e nós temos a qualidade, ouro. Não adianta vocês me entregarem prata, não adianta me entregar cobre. Tem que ser 1 quilo de ouro. Assim, vocês, enquanto devedores, estarão promovendo o devido cumprimento dessa obrigação, já que ela é uma obrigação de dar coisa certa. Há um corpo certo e determinado. Eu sei exatamente aquilo que, como credor, eu vou receber, bem como vocês, enquanto devedores, sabem exatamente aquilo que vocês têm que me entregar. Então, essa obrigação de dar coisa certa é uma obrigação quando o seu objeto é um corpo certo e determinado. Exemplo, um navio, uma determinada soma em dinheiro, um quadro de um pintor famoso. Você tem certeza daquilo que você vai receber. Contratos de compra e venda, eles possuem essa natureza obrigacional. O vendedor, então, ele apenas se obriga em transferir o domínio da coisa, que outrora era dele, para agora, para a sua posse, para a posse do adquirente, mediante, claro, o pagamento de um determinado preço. Essa transferência depende do outro ato, ou seja, a tradição, com a efetiva entrega do bem por parte do devedor para o credor, ocorre, então, o resultado dessa obrigação de dar. Como eu já disse para vocês, para os móveis não há solenidade, com algumas exceções, já que o Estado gosta de arrecadar. Então, por exemplo, veículos automotores, além de tudo, tem que fazer aquele registro, né, fazer a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, né, mas é mais um jeito do Estado arrecadar do que a necessidade propriamente dita. Mas para os imóveis, como não há como você efetivamente entregá-lo em mãos, imagina como que eu vou conseguir arrancar um apartamento e entregar para uma pessoa, ela é feita através dessa tradição solene da transferência do registro no cartório de imóveis competentes. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá, como eu já disse lá atrás, nos artigos 1226 e 1227 do Código Civil. Bacana nessa obrigação de dar coisa certa é que existe um artigo muito importante, artigo 313. É ele que está imbuído nele o famoso princípio do aliud pro alio, creditori solve non potest. O que quer dizer isso, Murilo?
nas obrigações de dar coisa certa, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa daquela combinada na obrigação, mesmo que mais valiosa. Entendam? Ele não pode ser obrigado, mas ele possui uma faculdade onde ele pode aceitar, já que o direito de crédito, nesse caso, ele é do credor. Então isso faz com que ele tenha essa faculdade, mas não é uma obrigatoriedade. Vamos dar algum exemplo? Eu sempre gosto de alguns exemplos mais absurdos para ficar mais centrado a questão da matéria. Se vocês estavam me devendo 1 quilo de ouro, como aquele exemplo que outrora nós citamos aqui, mas vocês não conseguem achar esse quilo de ouro e vocês chegam para mim e falam, Murilo, eu não tenho 1 quilo de ouro, mas eu tenho aqui 1 quilo de diamantes. É facultado a mim aceitar os diamantes, mas não é uma obrigação. Se eu quiser ficar relutante, bater o pé e falar assim, eu não aceito os diamantes, eu quero o ouro, esse devedor não vai cumprir a obrigação me entregando os diamantes, já que se trata de uma obrigação de dar coisa certa, aquele corpo certo, determinado, exatamente aquilo que ficou especificado no título da nossa obrigação, em razão do gênero, em razão da quantidade e em razão principalmente da qualidade. Então, a efetivação da obrigação de dar, ela ocorre através do que nós chamamos de tradição, mediante a entrega, no caso de uma compra e venda, mediante a restituição, como um exemplo, nós podemos dar os contratos de comodato. Tá? E, Murilo, mas o que acontece se essa obrigação de dar não é cumprida? Porque antes da efetiva entrega do bem por parte do devedor para o credor, ocorre a perda ou a deterioração da coisa. O que ocorre? Como que fica? Imaginemos que você comprou um carro, né, e você já fez o depósito do carro para o vendedor e ele ficou de te entregar o carro. E esse carro se perde ou ele se deteriora antes da efetiva entrega, da efetiva tradição do bem. Como que se resolve essa obrigação de dar coisa certa? Como que ela fica? Então vamos estudar primeiro o que ocorre quando o bem se perde em mãos do devedor antes da tradição, ou seja, antes da efetiva entrega. O que ocorre no caso de perda antes da tradição? Aqui nós temos que estudar essa perda, se ela ocorreu com culpa ou se ela ocorreu sem culpa. Lembrando que culpa em direito civil é culpa em lato sensu. Ela engloba o dolo, bem como a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, todas essas 4 situações fala-se em devedor culposo. Tá? Em direito civil, culpa é no sentido lato, é tanto a ação dolosa, bem como a omissão, no caso de negligência, imprudência e imperícia. Então, imaginemos, vamos utilizar aqui o exemplo do carro. Eu compro um carro de um vendedor, de um garageiro, vamos dizer assim, pago, faço o depósito, pago, lá o carro tudo bonitinho, e o garageiro fica de me entregar o carro no dia seguinte. O que acontece se esse bem se perde sem culpa do garageiro? Resolve-se a obrigação com a restituição do preço que eu paguei. Nós voltamos à situação ao status quo ante. Voltamos à situação antes da negociata. O que seria essa perda, Murilo? Dá um exemplo para nós. Imaginemos que paguei o carro, tudo bonitinho, o garageiro está lá na garagem esperando dar o outro dia para ele promover a entrega do carro para mim, mas naquela noite teve uma tempestade muito terrível e alagou diversas áreas da cidade, dentre estas o carro. E o carro se perdeu, o carro estragou de tal forma que ele não serve mais para aquela utilidade que ele deveria servir. O carro, motor acabou, os bancos acabou, estofados acabou, a pintura do carro acabou. O carro, como diz na gíria popular, deu o famoso PT, né? Deu perda total. Tem como, nesse caso de uma tempestade, um caso fortuito, uma força maior, o garageiro prever isso? Não tem como. Ele agiu de forma dolosa
Ele foi negligente, imprudente ou imperito? Não. O carro estava dentro de uma garagem. Garagem, né, devia ter suas áreas de segurança, provavelmente câmeras de vigilância e tudo. Mas ocorreu um caso fortuito, um fato jurídico ordinário, né, uma chuva torrencial, mas que chegou a alagar a garagem onde estava o dito carro, e esse carro não serve mais para aquilo que ele se prestava, para a devida utilidade dele. Eu concluo, então, que esse garageiro agiu sem culpa. Nossa obrigação é resolvida, ou seja, ela é extinta. Como eu já promovi o pagamento, basta o garageiro promover a restituição daquilo que eu paguei e ficamos elas por elas. O coitado que vai ficar no prejuízo, né, já que ele perdeu a venda de um carro e ainda perdeu esse bem. Mas eu não tenho culpa, é um caso fortuito e força maior, bem como ele também agiu sem culpa. Olha o que prescreve o artigo 234, primeira parte do Código Civil. A coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Voltamos ao status quo ante. Ele só vai me devolver o dinheiro caso houver um adiantamento. Se eu fiquei de fazer o pagamento no outro dia, quando da entrega do carro, ninguém tem mais obrigação para com ninguém. Não sou obrigado a entregar em dinheiro e o carro, se perder, ele também não vai promover a entrega para mim. Ok. Murilo, e se o garageiro agiu com culpa e esse carro se perdeu? Nesse caso, ele vai ter que responder pelo equivalente, ou seja, aquela verba que eu adiantei para ele, aquele dinheiro que eu já promovi o pagamento, ele vai ter que me devolver, bem como ele deverá me ressarcir por eventuais perdas e danos que eu tenha tido, desde que, claro, eu comprove essas perdas e danos. Vamos ao exemplo. Tal como eu disse para vocês, paguei, ficou do garageiro no outro dia trazer o carro para mim. Imaginemos que esse garageiro pegue esse carro e vem trazer para minha casa. Mas ele não observa os limites de velocidade e anda com o carro com velocidades muito superior aos limites para a via permitida até chegar ao local onde ele deveria fazer a entrega. Nesse caso, ele, em determinado momento, ele perde o controle sobre o veículo e esse veículo capota e se perde, dá a famosa perda total, ou seja, ele não vai servir mais para aquela utilidade que ele serviria para mim. É um carro sinistrado, todo amassado, chassi torto, motor rachado, não serve mais. O carro se perdeu. Ele teve culpa? Claro que teve culpa. Ele estava dirigindo acima da velocidade, ele foi imprudente, ele foi, de certa forma, nós podemos falar até que ele foi imperito, e ele agiu até com um certo dolo, né? Já que, um dolo eventual, vamos dizer assim, já que ele assumiu o risco de que um acidente poderia ocorrer. Nesse caso, como ele age de forma culposa, resolve-se a obrigação, pois ele não tem mais carro para me entregar. É óbvio que o dinheiro que eu adiantei para ele, ele deve me ressarcir. Mas o interessante aqui é que, em razão da culpa dele, ele tem que me ressarcir, principalmente por perdas e danos. Olha o que dispõe o artigo 234, na segunda parte. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, e mais perdas e danos. Tá bom? Esse equivalente é sempre o equivalente em dinheiro, mesmo que às vezes a gente faça, no caso do carro, ao invés de eu dar dinheiro, se eu tivesse dado sacas de soja, como é muito comum para quem vive na região centro-oeste do país, deveria haver uma conversão dessas sacas de soja em dinheiro e a entrega desse famoso equivalente, e no caso da ação do devedor com culpa, mais perdas e danos. A perda, meus filhos, então, é quando o bem de fato se perde. Ele não presta mais para a utilidade que ele deveria, que ele foi construído ou que era o objetivo daquele bem. Ela é diferente da deterioração. O que é a deterioração? Não é a perda, o bem se deteriorou. Ele perdeu o valor, mas ele ainda continua útil para a finalidade a qual ele foi projetado ou a qual ele foi construído. Vamos imaginar então o que acontece quando esse bem está ainda em posse do devedor
e ele ainda não fez a tradição para o credor e ocorre uma deterioração neste bem. Mesmo princípio da perda. Primeiro nós vamos analisar se essa deterioração foi em razão de ato culposo, ou foi com culpa, ou se ela ocorreu sem culpa. Vamos analisar primeiramente a deterioração sem culpa do devedor. Resolve-se a obrigação. A obrigação está extinta. Eu não sou obrigado, enquanto credor, a receber um bem que teve uma perda de seu valor. Teve uma perda patrimonial nele. Ou eu posso aceitar o bem naquelas condições deterioradas que ele está, mediante um abatimento proporcional do preço. Murilo, quase não entendi. Preciso de um exemplo. Vamos a ele. Mesmo exemplo do carro, tá? Só que agora não vamos pensar que o carro se perdeu. Vamos imaginar que o carro se deteriorou. Naquela noite, na garagem, quando o devedor ia me entregar o carro no outro dia, no dia seguinte, teve uma chuva de granizo, né? E a chuva foi tão forte que quebrou o teto da garagem e atingiu alguns carros. Dentre os carros, aquele que eu havia comprado. Então o carro estava com alguns amassados, no jargão jurídico a gente gosta de falar, pequenas moças. Ele estava com alguns amassados. Eu tenho a opção, enquanto credor, de, olha, o carro assim para mim não serve, e nós resolvemos a obrigação, e ele não tem que me entregar perdas e danos, vai devolver, claro, o dinheiro que eu já adiantei para ele, ou eu posso aceitar o carro no estado em que ele está, mediante um abatimento proporcional do preço. Vamos dizer assim, um desconto, já que eu estou pegando um carro com amassados, em razão daquela chuva de granizo que houve. Ótimo. E se o devedor agir com culpa, Murilo, no caso da deterioração, o que ocorre? Vamos a ela. O que seria a culpa no caso da deterioração? Ele vai agir de forma dolosa, imprudente, negligente ou imperita, só que o bem não vai se perder, ele vai ter uma diminuição patrimonial. O devedor pega o carro e se dirige para entregar esse carro para mim. E numa distração dele, vamos dizer assim, numa imperícia dele, ao sair da garagem para poder me entregar o carro, ele arranha o carro na lateral. O carro ainda serve para a utilidade dele, as portas abrem, fecham, os vidros elétricos sobem e descem, o motor está ligando, o carro vai para frente, vai para trás, tudo ok. Só que o carro agora está com um amassado, né, um arranhado nas portas. Né? Quem já teve carro e já sofreu com isso sabe que é uma situação bastante desagradável. Ele agiu com culpa. Querendo ou não, ele foi imperito, ele não soube manobrar o carro de forma correta. O que acontece nessa situação onde ele age com culpa? Resolve-se a obrigação, essa obrigação está extinta, ou eu posso aceitar aquele carro com o amassado, tranquilo, tudo bonitinho, mas em ambos os casos, ou seja, com a devolução do meu dinheiro, ou eu aceitando o carro com os amassados mediante um abatimento proporcional no preço, cabe perdas e danos, pois ele agiu com culpa. Então nós podemos fazer um paralelo, tanto no caso da perda, como no caso da deterioração. Se o devedor agiu com culpa, cabe perdas e danos. No caso da perda, como o bem não existe mais, ou não serve para a utilidade a que ele foi criado, resolve-se a obrigação, devolve-se eventual dinheiro equivalente, e daí fica por elas, por elas. Se agiu com culpa, resolve-se a obrigação, temos perdas e danos. No caso da deterioração, é o mesmo procedimento da perda, só que o bem ainda existe, só que ele teve uma, vamos dizer assim, ele teve um deságio, ele perdeu parte
do valor dele, perdeu o patrimônio, foi diminuído. O que acontece? A mesma situação da perda, só que eu tenho a oportunidade de aceitar a coisa no estado em que ela está, mediante, é claro, um abatimento proporcional do preço. E se o devedor agiu com culpa, eu ainda tenho o direito de exigir perdas e danos. Depois vocês vão dar uma olhadinha no artigo 235 para ver a respeito da deterioração. Olha o que ele dispõe. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço o valor que se perdeu. Já o 236, ele vem e diz o seguinte: sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito de reclamar, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. Olha que maravilhoso esse artigo. Então, meus filhos, é isso que acontece quando o bem ainda está em poder do devedor, não foi feita ainda a tradição, e se esse bem se perde ou se ele se deteriora, o que acontece com essa obrigação de dar coisa certa? O artigo 233 também é muito importante nessa questão da obrigação de dar coisa certa. Ele diz que a obrigação de dar, ela abrange os seus acessórios, salvo disposição em contrário. Exemplo, Arnaldo vende um carro a Bernardo. Os acessórios do carro estariam incluídos, a não ser que Arnaldo e Bernardo também tenham previsto expressamente em contrário. Dá uma olhadinha depois no artigo 92 do Código Civil. Qual que é a importância disso para nós, professor? Bom, numa obrigação de dar, quando eu compro qualquer bem, vamos utilizar o exemplo aqui, a compra e venda, os acessórios daquele bem, eles vêm para comigo. Eles vão vir junto do bem, a não ser que, na obrigação, de forma expressa, conste que os acessórios não vão vir. Murilo, me dê exemplos. Bom, eu compro um carro e esse carro está equipado, vamos dizer assim, com aparelho de DVD, um som estéreo super potente. Quando eu vejo o carro e gostei e vou conversar com o comprador, com o vendedor, é importante eu dizer, olha, gostei do carro, quero comprá-lo. Naquele momento, caso o vendedor não queira que o aparelho de DVD ou o som estéreo do carro venha junto, ele deve avisar, falar, olha, te vendo o carro, tranquilo, mas o DVD e o som não estão incluídos nessa negociação. Mas, se não houver essa disposição, o acessório sempre segue o principal. Princípio da gravitação. O acessório ele sempre orbita em volta do bem principal. O acessório sempre segue o principal. A não ser que tenha dispositivo em contrário. Aí, nesse caso, não há efetividade assim, desse princípio que nós chamamos de princípio da orbitação. Depois vocês vão ler sobre bens acessórios. Só para falar aqui para vocês, os bens acessórios são os produtos, as benfeitorias, os frutos. Murilo, e as pertenças não entram aí? Pertenças não são consideradas como bens acessórios. Elas são bens utilizados para o uso, aformoseamento ou melhoria de serviço do bem. Tá ok? Depois vocês leem a respeito dessa questão dos bens acessórios e como que eles vão funcionar no tocante à obrigação de dar coisa certa. Nós estamos falando da obrigação de dar coisa certa, a necessidade de falarmos da obrigação de dar coisa incerta. Se na obrigação de dar coisa certa o que prepondera é a certeza, na obrigação de dar coisa incerta, o que prepondera, é claro, é a incerteza. Pois a coisa incerta, a obrigação de dar coisa incerta, exige-se ao menos gênero e quantidade. Perde-se, então, o requisito que dá aquela certeza da coisa, ou seja, a sua
qualidade. Olha o que dispõe o artigo 243. A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela sua quantidade. Quando nós perdemos essa qualidade, nós não temos certeza. Murilo, eu preciso de exemplos. Vamos a ele. Olha, eu quero 1 quilo de fruta. Como que vocês têm certeza de qual fruta que eu quero? Vocês não têm. E se eu não exigir, qualquer fruta que vocês trouxerem, desde que esteja pesando 1 quilo dessas frutas, vocês estarão cumprindo com a obrigação. Pode ser manga, abacaxi, laranja, acerola, desde que seja 1 quilo, pois eu exigi gênero, fruta e qualquer quantidade, 1 quilo. Agora, se eu tivesse dado qualidade, olha, eu quero 1 quilo de limão, aí tranquilo. Aí você já sabe exatamente como devedor aquilo que vocês têm que me entregar para que essa obrigação seja cumprida e eu sei aquilo exatamente que eu vou receber, ou seja, no caso, limão. Mas se eu indico tão somente 1 quilo de fruta, acabou. Qualquer fruta, desde que seja na quantidade de 1 quilo, vocês estarão cumprindo com essa obrigação. Mas essa incerteza, ela permanece o tempo todo da obrigação? Não. Após a determinação da quantidade e do gênero, essa obrigação ela passa a ser regrada tal como a obrigação de dar coisa certa. Mas como assim, Murilo? Porque na obrigação de dar coisa incerta, tem um momento que nós chamamos de concentração. É o momento em que o devedor ou o credor vão fazer a escolha daquilo que efetivamente eles vão, no caso o devedor vai entregar, ou aquilo que efetivamente o credor vai receber. Olha o que preceitua o artigo 245. Cientificado da escolha o credor, vigorará o dispositivo na seção anterior, ou seja, de dar coisa certa. O que é essa concentração? É um ato unilateral de escolha. Para que a obrigação se concentre em determinada coisa, não basta a escolha. É necessário que ela seja exteriorizada, ou seja, pelo um depósito, pela constituição do devedor em mora ou por qualquer outro ato jurídico, desde que o credor fique cientificado daquilo que ele vai receber. Usando o exemplo das frutas, a concentração seria o seguinte: olha, eu quero 1 quilo de frutas. E vocês, enquanto devedores, de repente, uma hora, vocês teriam que escolher qual fruta vocês vão me entregar, já que a regra é que a concentração ela cabe ao devedor, desde que não haja manifestação em contrário ou disposição em contrário. O credor pode fazer a concentração? Pode. A regra é que a concentração ela é direito do devedor. Mas se houver no título da nossa obrigação dispositivo em contrário, nomeando o credor como o concentrante, tranquilo. Mas a concentração, em regra, ela é do devedor. E esse devedor tem que cientificar o credor do que ele vai entregar. Tá? Ótimo. Então, o que ocorre, meus filhos? No tocante às frutas, eu pedi frutas, 1 quilo de frutas. Vai ter um momento que você vai ter que decidir qual fruta você vai entregar para o Murilo. Aí você escolhe, olha, eu vou entregar para o Murilo 1 quilo de abacaxi. E você tem que me cientificar de que você estará entregando para cumprir a sua obrigação de dar coisa incerta 1 quilo de abacaxi. A partir desse momento que você fez a concentração e me cientificou, eu sei que eu vou ter que receber 1 quilo de abacaxi. Então, nesse momento, a obrigação nossa ela deixa de ser de dar coisa incerta e o regramento dela passa a ser tal como uma obrigação de dar coisa certa. A escolha, essa concentração, conforme dispõe o artigo 244, ela cabe ao devedor, salvo disposição em contrário. Olha o que o artigo dispõe. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Ou seja, por mais que a escolha caiba ao devedor, ele não deve pegar o pior tipo daquela coisa ou o melhor. Exemplo, no caso dos meus abacaxis, vamos dizer assim, eu não sou obrigado a receber o abacaxi de pior qualidade, bem como eu não posso exigir do devedor a melhor qualidade
de abacaxi possível. O artigo 246, ele também é um artigo muito importante a respeito dessa questão da concentração. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. O que é que isso quer dizer? Antes da concentração, o devedor não pode falar assim, fiquei sem o que entregar. Já que não houve sequer a escolha. Eu não fui cientificado demais. Então, se eu quero 1 quilo de fruta e ele, de repente, escolhe abacaxis, mas antes dele me entregar aqueles abacaxis se perdem ou se deterioram, mesmo que em razão de um caso fortuito de uma força maior, ele vai ter que me entregar outra qualidade de fruta, já que ele tem vários e vários meios de cumprir. Ok? Meus filhos, essas são as obrigações de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Além delas, tem outras obrigações que envolvem a famosa obrigação de dar. Nós temos a obrigação de restituir, que é uma subespécie da obrigação de dar. Ela caracteriza-se pela existência de coisa alheia em poder do devedor, em que em determinado momento aquele devedor tem que promover a devolução ao dono. Exemplo, nós temos muitos lugares que chamam de chapelarias, né? Onde em alguns países, aqui no Brasil não é tão usual, você entra para algum restaurante, alguma coisa, você tem um lugar para você deixar o chapéu, você deixar seu casaco, você deixar uma bolsa, e após você transitar ali pelo restaurante, ao voltar, lhe é entregue o seu chapéu, o seu casaco, a sua bolsa. Tá? É o caso também do comodatário, do depositário, até mesmo do locatário. Nesse caso, o que seria o dar? Seria nada mais do que a restituição da coisa devida. E nessa também existem as obrigações de dar dinheiro. E essa obrigação de dar dinheiro, ela pode ser tanto uma obrigação de dar coisa certa, como uma obrigação de dar coisa incerta. Me permitam explicar. O que é a obrigação de dar dinheiro? Nós podemos falar que a obrigação de dar dinheiro ela se divide em dar dinheiro propriamente dito ou de dar valor. O que isso significa, Murilo? Dar dinheiro propriamente dito, igual a obrigação de dar coisa certa. É um valor certo e determinado. A obrigação do comprador, a obrigação do inquilino em pagar o aluguel. Né? Eu quero comprar uma camisa. Qual que é o valor da camisa? Olha, essa camisa aqui vale R$ 299. Eu sei exatamente qual que é o preço. R$ 299. Olha, o valor do aluguel é R$ 1.500. Eu sei exatamente qual que é o valor do aluguel, R$ 1.500. Essa é a obrigação de dar dinheiro. Como que eu compro ela? Entregando aquela soma determinada, certa. Agora, a de dar valor, esse valor ainda não está muito especificado. Por quê? Porque aqui a égide dela é tal como uma obrigação de dar coisa incerta. Exemplo, se um de vocês bate no meu carro, vocês causaram dano, um ilícito civil à minha pessoa, meu patrimônio teve uma diminuição. Nasce uma obrigação para vocês, qual seja, promover a reparação daquele dano. Vocês sabem, no momento em que bate no meu carro, quanto exatamente vai ficar para consertar aquele carro? Vocês não sabem, mas vocês sabem que vocês têm que me entregar o valor. Qual o valor? O correspondente ao conserto do carro, que será determinado no futuro, a partir do momento que nós levarmos na oficina para as devidas correções, para os devidos consertos. Meus queridos, aqui nós encerramos a nossa aulinha a respeito das obrigações de dar coisa certa, dar coisa incerta, obrigação de restituir e obrigação pecuniária ou de dar dinheiro, que divide-se em de dar dinheiro propriamente dito ou dar valor. Fico por aqui, obrigado pela paciência e pela audiência de vocês. Não se esqueçam, façam a sua inscrição no canal, deixe seu like, ative o nosso sininho de notificações. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.